Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante extremamente rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco naufragou, levando consigo toda a sua carga. Em um único evento, algo totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outro, esse homem rico se tornou pobre num piscar de olhos. Imagine-se no lugar de Zenão. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida se perder pelas forças da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o traiu? Para muitos de nós, essas seriam reações comuns, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reconfiguração de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com sabedoria. Em vez de lamentar por mercadorias perdidas, Zenão focou em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas inquebráveis, que não se deixam levar pelos extremos emocionais, evitando crises de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo vai muito além disso. Não se trata apenas de uma maneira de descrever pessoas sem emoções, mas de uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos oferecem uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em espaços públicos, sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa, e por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento entre as quatro paredes de uma escola ou dos pátios de palácios. Como resultado, todos, desde escravos até imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele foi um escravo; Sêneca, um renomado estadista; e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa era a unidade e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam estudar filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônios Rufus, professor de Epicteto, certa vez disse: "Não são apenas os homens que possuem desejo e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres são tão agradadas por atos nobres e justos quanto os homens e rejeitam o contrário dessas ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres eram incentivadas a aprender sobre o estoicismo e a se tornarem estoicas. Mas por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem, mas porque coisas ruins e inesperadas acontecem. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas,
fornece água para o gado e mantém a temperatura amena e úmida. Mas quando uma nuvem escura nos pega de surpresa, sem um guarda-chuva, não é uma experiência agradável. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior desfecho e esteja contente em saber que ele pode ocorrer.